Prazer em falar com vocês, até adiantando aqui. Já vi muito vídeo de vocês, é um prazer poder estar presente aqui para poder, enfim, debater, discutir uns temas aí que para nós, cada um com a sua área, né? A gente usei muito vocês aí para conhecer a parte técnica, vários vídeos ali, do Dove principalmente também, vocês discutindo vários outros, né? E até da comunidade mesmo, uma outra pessoa que merece o agradecimento é o Narcélio. O Narcélio e o Daniel fizeram um vídeo, puta, eu achei fantástico, né, quando estava estudando, que foi um vídeo sobre, eles destrincharam capítulo por capítulo daquele livro do Andreas, né, do Master em Bitcoin, e, puta, foi fantástico, assim, ver ali, você via de um lado a leitura do livro e via eles comentando ali a parte técnica, e foi, enfim, sensacional. Vocês têm uma comunidade muito forte, vocês são, acho que não tem canal igual de vocês no mundo, sabe? Com a independência de vocês, falando temas igual de vocês, e digo que sou fã do canal de vocês, sou fã. Obrigado. Obrigado. Recebemos com Então, carinho. vamos abrir assim, então, já. Já começou. Bem-vindos, senhores bitcoinheiros. Hoje a gente está convidado especial. Foi uma boa surpresa, foi inusitado. Estamos aqui com o Dr. Felipe Américo de Moraes, advogado criminalista. Me corrige se eu falar alguma bobagem, Felipe. E o Felipe mandou um e-mail para a gente, dizendo que, enfim, acompanhava o canal e que ele tinha produzido um conteúdo que cruzava aí com Bitcoin, né, relacionado a Bitcoin. Se a gente queria dar uma olhada, e a gente olhou, achou super interessante, e convidamos ele para participar desse bate-papo aqui. Então, Felipe, se você quiser, se apresenta um pouco, para a gente contextualizar da onde você vem, como você caiu nessa história de Bitcoin, você é advogado, e aí a gente começa a falar do trabalho que você fez, que é bem interessante. Tá bom. Bom, como já me apresentou ali, meu nome é Felipe Américo Moraes, sou advogado da área criminal, e esse conteúdo que vocês acabaram tendo acesso aí, que é o livro que eu publiquei, está em lançamento agora, recentemente, que o nome é Bitcoin e Lavagem de Dinheiro. E por que talvez eu parei para escrever esse livro? Eu não vou nem parar para escrever esse livro, é que na época eu precisava realmente pensar num tema para poder estudar na época do mestrado, precisava de um tema para poder conduzir essa minha pesquisa. E no direito aconteceu uma situação muito engraçada, né? Porque parece que aconteceu o seguinte: fruto daquele boom que teve lá em 2017, que teve o all-time high, nós vimos ali que o tema do Bitcoin ficou muito popular e, consequentemente, nos anos seguintes, ali 2018, 2019, surgiu muitos textos, muitos artigos tentando escrever sobre Bitcoin do ponto de vista jurídico, né? De várias áreas, inclusive da área criminal. E na área criminal, aquilo que mais me importava, eu via sempre essa quase uma associação automática do Bitcoin à criminalidade. Então, nós tínhamos ali evasão de divisa, lavagem de dinheiro, etc. E daí sempre aquela relação que vocês já devem estar muito acostumados a ver, que é justamente aquela associação automática de Bitcoin com lavagem de dinheiro, como se fazer uma transação, você automaticamente vai estar praticando esse crime. E aquilo ficou na minha cabeça naquele período, foi logo quando eu entrei no mestrado e fui justamente pensar e parar para poder investigar isso, até tentar descobrir por que era tão rasa assim a literatura da parte jurídica em relação a esse tema. E, para minha surpresa, parece que foi óbvia a resposta ali, porque a parte técnica quando você toma contato pela primeira vez, muito complexa, né? Então, até a literatura que você acaba tendo contato nas primeiras oportunidades, elas são muito esparsas, sabe? Você vê muito jornalista comentando sobre o tema de lavagem de dinheiro, mas falta um conteúdo material, sabe? E aí que você tem que parar para poder pensar e afastar tudo que tem de barulho, digamos assim, e pensar quais são os livros que vão trazer algum tipo de conhecimento mais preciso. O livro do Andrés Antonopoulos, quando fala a parte técnica, o livro que vocês falam bastante aqui também, que é do padrão Bitcoin, que dá aquela base econômica, né, para você ter justamente a noção do que é o Bitcoin, e você consegue, junto com eles, quem sabe conseguir confrontar
E qual que era o objetivo? Foi justamente tentar extrair qual que é a conduta humana que acontece nesse ambiente dos criptoativos para poder verificar se a nossa lei de lavagem ela tem aplicabilidade ou não. E qual que era o primeiro problema que você tinha? Todo o texto que tinha de lavagem de dinheiro com Bitcoin praticamente fazia uma correlação do que era lavagem de dinheiro a nível internacional. A lei de lavagem de dinheiro, ela é uma lei, nós temos a nossa lei brasileira, existem leis de outros países, mas ela é fruto de uma internacionalização. Então, basicamente, os Estados Unidos desenvolveu e evoluiu uma lei que, segundo eles, existe aquele conceito do que é a lavagem de dinheiro, mas não necessariamente o que é lavagem no Brasil é a lavagem nos Estados Unidos. O que acontecia? Muitos artigos acabavam tratando dessa forma muito superficial e você não tinha uma análise profunda para verificar se, na nossa lei, era ou não uma lavagem de dinheiro alguma conduta, né? Então, meio que surgiu desse problema, e quando eu me deparei com esse problema, aí surgiram vários outros, né? Que é justamente você entrar em alguns outros dilemas, como, por exemplo, você fala em lavagem de dinheiro, você fala em ocultação de bitcoins de origem ilícita, por exemplo, mas isso aí tem um confronto direto com a própria privacidade e o anonimato no ambiente digital, que acaba sendo um outro aspecto que as pessoas têm que conhecer antes de parar e praticamente interpretar como se toda tentativa de você ocultar Bitcoin ou então tirar essa possibilidade de rastreamento automaticamente vai ser uma atividade ilícita ou relacionada a uma criminalidade, esquecendo toda a história que nós temos sobre a própria privacidade e anonimato do ambiente digital. Isso quando a gente fala em criptografia, a gente fala em meios de comunicação, nós falamos ali nas batalhas criptográficas desde a década de 80 e repercussão delas no nosso dia de hoje. Então, assim, o que eu busquei foi justamente isso, pegar um problema ali que era quase um problema final e tentar retroceder nesse debate para conseguir estabelecer qual que é o marco zero desse debate. Será que é lavagem de dinheiro ou será que é privacidade e anonimato nos meios de comunicação e como uma transação com Bitcoin, na prática, ela acaba sendo muito mais próxima de uma comunicação no ambiente digital do que uma transação financeira propriamente dito, a gente acaba tendo esse confronto, esse novo confronto. Então foi essa a ideia inicial de tudo isso. É muito interessante para mim me chama a atenção como, na verdade, esse trabalho quase que investigativo, né, e minucioso que você teve para entender o Bitcoin, para só depois poder falar sobre ele, né, é um trabalho que qualquer pessoa que se propõe a falar sobre o tema deveria fazer, seja um jornalista que vai escrever um artigo curto para uma revista, para um jornal ou para um site, seja um político que quer legislar sobre o assunto, seja um advogado que, por algum motivo, o seu cliente tem alguma necessidade, não necessariamente criminal, pode ser, enfim, não sei, fiscal, enfim, não precisa ser criminal, mas também tem que se debruçar sobre o assunto, realmente ir a fundo, entender até a parte técnica, que eu tenho até dúvidas o quanto seria necessário, mas talvez é necessário para entender, ter uma visão macro, né, conseguir entender todos os pormenores e até ter esses insights que você falou, que eu acho que é muito importante, queria que você falasse um pouco mais, de como realmente no fim ou durante essa sua pesquisa, você foi vendo que o Bitcoin se aproximava muito mais de um simples meio de troca de mensagens no mundo virtual, na internet, do que um meio para transferência de dinheiro, né? Mas não começa por aí, começa por onde você quiser, né? Porque a proposta do teu livro, do teu trabalho de mestrado foi como o Bitcoin tensiona essa questão da política criminal com a lavagem de dinheiro, né? Por onde você quer começar? Olha, eu vou até fazer antes um parêntese, né? Até onde que nós temos que investigar a parte técnica para tentar tomar uma conclusão de qualquer ponto de vista, inclusive, vamos dizer assim, no direito criminal. Só um parêntese. Nós temos no direito penal um tema que chama contaminação. É o princípio da contaminação na lavagem de dinheiro, que é o quê? Vamos supor que você tem uma atividade ilícita e você tem uma conta bancária um valor, fruto de atividade ilícita. Só que, de repente, você recebe um dinheiro ilícito nessa conta bancária. E você recebe, então, o teu saldo não tem uma divisão clara no sistema, e aquilo, vamos supor, você tinha 100 mil reais e recebeu 10 mil reais de origem ilícita. Então, você tem um total de 110 mil reais. Aí você gasta esse valor, um pouco dele, ali, gasta alguma parcela, e daí surge a questão.
puxa, mas essa pessoa que gastou esse dinheiro, ela fez uma transação por dinheiro que era lícito ou dinheiro que é ilícito? Quanto que contaminou daquele valor lícito ou montante ilícito que entrou? Essa é uma discussão que a gente tem no mundo financeiro Questão da tradicional. fungibilidade. Exatamente. Quando a gente estuda um pouco do Bitcoin, nós vemos que isso algumas vezes não tem nem aplicabilidade, porque quando você estuda que uma UTXO é que vai fazer aquela transferência, você pode selecionar qual que é, ou quais delas você quer fazer uma transação, tem gente que faz uma transação e não seleciona, tem outros que vão lá e vão escolher quais UTXO você quer gastar. E, por exemplo, isso é uma matéria que, se você for a fundo, faz total diferença se o indivíduo está praticando ou não crime. É uma parte técnica, sabe? Então, assim, a gente vê que é muito profundo o tanto que você pode descer na parte técnica para conseguir extrair daí conceitos jurídicos que são tradicionais, né? Muita gente fala, puxa, mas não tem uma lei que trata sobre isso. De fato, não tem uma lei, mas a lei tradicional já tem, em alguma medida, um impacto, né, numa atividade, por mais que a lei é de 96, mesmo assim tem reflexo, né? O que a gente tem que saber é qual é a conduta humana nova, advinda desse novo mercado, e o que ela significa para a nossa legislação antiga, né? A parte mais técnica sempre tem esse envolvimento. E agora, começando, então, a pergunta aqui que o Ivan trouxe. Eu acho legal, desculpa te interromper, mas... Claro. Não, sempre. Eu estava olhando aqui minhas anotações, eu acho, e você comentou na abertura também, né? Você teve que fazer uma revisão, ou dar uns passos para trás, né, para poder entender ou fazer uma analogia com o Bitcoin. Então, você voltou um pouco no tempo para entender a história da criptografia em comunicações digitais, questão de privacidade e anonimato, talvez para ver, não sei, é uma pergunta, né? Talvez para ver o que era o mais próximo, o que se aproximava mais do Bitcoin, quais eram os casos, o que tinha acontecido historicamente, para conseguir aí sim, né, trazendo do que aconteceu no passado, se posicionar no presente, né? Uhum. A tua pergunta é verdade, foi exatamente isso que eu tentei ter uma espécie de uma preocupação, né? Tentar entender e até talvez chegando na conclusão para depois explicar de onde que ela surgiu. Parece que hoje a gente tem uma discussão na parte regulatória como se o Bitcoin ou como o sistema de criptoativos tivessem surgido e a partir daí nós temos que pensar em como regular, ou se é que temos que regular, ou se é que é possível regular esse ambiente. Só que a gente esquece justamente do passado que nós temos uma trajetória muito longa de regulação, né, da parte de controle, das comunicações do ambiente digital. Então, se a gente pegar toda aquela história e confrontar com essa história agora das transações com criptoativos ou com Bitcoin, a gente chega a uma realidade em que nós temos uma experiência no passado muito significativa. Se ela não for observada, a gente corre riscos sérios de causar um colapso do próprio sistema, né? Talvez você pensar, lógico, isso vai depender, isso não é uma opinião minha, mas é uma análise minha em cima de um fato. Não é querer eu dizer aqui se tem ou não que regular, mas é fato que vai acontecer a regulação. Agora, como isso vai acontecer, esse é o grande dilema que todos os estados têm enfrentado, digamos assim. Aí o que você vê hoje? Você vê uma regulação muito clara, histórica, contra a lavagem de dinheiro, né, que vai fazer aquele controle justamente daqueles pontos de afunilamento. Então, você tem uma experiência de, ao invés de eu controlar o indivíduo, eu controlo a gestão financeira, controlo os bancos, para que os bancos façam um papel de controle e me avise aqui, Estado, se tem alguma transação suspeita, se tem alguma coisa que pode indicar que eu mereço ter uma atenção em relação àquilo e investigar aquilo. Assim é com a lavagem de dinheiro. Só que essa realidade também já foi muito próxima, aliás, ela foi copiada quando a gente fala em meio de comunicação, né? Porque daí você já até tem um vídeo muito, muito bom aqui no canal que fala sobre Crypto Wars. Eu acho que entender um pouco de Crypto Wars é fundamental para você conseguir começar o teu entendimento, a tua compreensão sobre qual que é o reflexo final dessa história na lavagem de dinheiro, ou então em como o Estado vai regular, e se é que vai conseguir regular isso daí, ou estabelecer algum tipo de controle. Quer dizer, tem um autor, que esse autor eu fiz questão de colocar no livro, o nome dele é Michael Frunke, ele é o primeiro autor que eu vi ele tratar esse debate regulatório aí, indo lá atrás, né, lá na parte dos meios de comunicação no ambiente digital. Ele faz um trabalho
ele busca tratar em ondas regulatórias. Por quê? Porque nós temos muito claro, isso é talvez bem disseminado na mídia, aquela ideia de crypto war que aconteceu lá na década de 90 e que venceu-se aquela batalha, né? Como os cypherpunks teriam vencido aquela batalha. Até não quer que eu faça aqui uma verticalização sobre isso, acho que eu vou até fazer para aproveitar para aqueles que não sabem o que é, né? Sim, sim. O que basicamente nós vimos ali foi o seguinte: nós tínhamos ali tentativa do Estado americano, na época, que era proeminente no desenvolvimento de software de criptografia, onde as empresas de tecnologia estavam mais concentradas, e eles viram ali um problema sério quando começou a se desenvolver criptografia de chave pública e privada para indivíduos, né? Não para uso militar, mas para indivíduos. Então eles perceberam que, puxa, aqui nós temos um problema, aqui nós temos o problema do quê? Aí os 4 cavaleiros do Apocalipse, né, que a literatura fala, acho que até o Timothy May comenta muito sobre isso. Então, nós temos aqui tráfico de drogas, nós temos aqui um problema de pedofilia, terrorismo, então nós temos que combater comunicações anônimas e criptografadas. Aí tem aquelas tentativas do Estado, né, o Clipper Chip, que é bem famoso, se vocês colocarem na internet vão ver o que foi esse evento, que é uma ideia do Estado americano tentando colocar um chip no telefone, no aparelho das pessoas para poder evitar com que haja essa comunicação, e teve também a tentativa deles em colocar um projeto que se chamava Key Escrow, que era um projeto em que eles queriam armazenar as chaves criptográficas desses aparelhos para dizer o seguinte: olha, os aparelhos são criptografados, mas caso eu, Estado, queira alcançá-los em caso de investigações, eu vou ter aqui um banco de dados, tá? Mas o banco de dados, fiquem tranquilos, que é o banco de dados que vai ficar separado. Então, isso... Confia que está tudo certo, é basicamente isso. Confia que está tudo certo. Então, assim, foram 2 eventos que foram muito claros naquela época, vieram, na época, o que eles chamam de cyberativistas, né, os cyberpunks, para poder criar resistência a isso, e daí justamente esse episódio que marca o quê? Tentativa do Estado, de um lado, criar vigilância em cima do indivíduo, mas uma vigilância declarada, conhecida e, portanto, passível de ser resistida. Esse é o ponto principal. Quando você conhece da vigilância, você pode resistir à vigilância. Acho que esse é o episódio principal. Aí você tem o quê? Você tem cypherpunks justamente criando essa resistência, você tem, salvo engano, uma pessoa chamada Matt Blaze, que era uma pessoa, um indivíduo tido como cypherpunk, que estava naquela cypherpunk mail list, e que denunciou falhas desse projeto, comunidade acadêmica também denunciando que isso não ia garantir a privacidade, muito pelo contrário, isso ia comprometer a privacidade das pessoas, e tem esse debate muito claro que talvez um marco clássico da história, é quando como é o nome? O Phil Zimmermann publica o PGP, né? Então, exato. Tudo bem, vocês querem controlar a comunicação dos indivíduos? Então, aqui eu desenvolvo um sistema, um software, que eu publico gratuitamente na internet e qualquer pessoa pode utilizar. Então, não é empresas que vão desenvolver criptografia. Então, são indivíduos que vão usar a criptografia e é impossível você proibir. Se eu não me engano, o Phil Zimmermann tomou um processo, demorou anos para fechar o caso dele, né? Foi. Mas qual que é o efeito disso, né? Mas qual que é o efeito disso? Até processar uma pessoa, punir uma pessoa, já está disponível na internet e uso, enfim. Hoje em dia você tem o PGP comercial, né? Tem o PGP comercial, que é o que tem manutenção, e ele foi proibido de continuar a evoluir. Mas ficou a última versão freeware ficou disponível e aberta. Qualquer pessoa pode pegar. Mas não pôde mais evoluir, houve ali um acordo qualquer judicial, deu maior confusão. E ainda nessas guerras, foi muito interessante, eu acompanhei na altura de perto, porque eu sempre gostei de criptografia, houve também aquela ideia do governo americano ter uma backdoor, né? Eles exigiam às principais empresas de criptografia que adicionassem, tal como aquelas malas no aeroporto, que têm a chave a chave lá da autoridade de fronteira americana, eles exigiam que o software tivesse backdoor para o governo americano. Qualquer software de criptografia, claro, não rolou, né? Mas tentaram. E chegaram a haver versões com backdoor. Esse debate, e aí que a gente chega até num outro ponto, porque teve a questão do PGP, do Phil Zimmermann, e teve também um outro evento, que era um criptógrafo que estava conduzindo, na época, um projeto de doutorado,
e ele desenvolveu um software de criptografia, ele queria publicar esse software, e daí ele foi proibido na época pelo governo americano e teve que ajuizar, inclusive, chegou na Suprema Corte americana, e aí teve um entendimento, salvo engano, isso foi em 99, o entendimento de que criptografia era liberdade de expressão, você não poderia proibir de você divulgar publicamente um código, né? Código é discurso. Exatamente. E já agora só que uma pequena parte nisso, que eu acho que é um tema super importante, há sempre aquele debate, e você tem toda a razão, eu estou adorando esta entrevista, porque há uma relação muito grande entre comunicação e privacidade e Bitcoin. Talvez, acho eu, nunca abordámos nessa perspectiva, né? É uma coisa mais ou menos nova aqui nos nossos temas, mas existe sim. E a guerra é um pouco parecida. Por quê? Porque você, com o argumento desses que vocês chamam 4 cavaleiros do Apocalipse, né, com o argumento de combater uma coisa que todo mundo acha que é horrível, né? Pedofilia, terrorismo, não sei o quê, você, na verdade, vai controlar 99,999% das pessoas que não estão fazendo nada de ilícito, só querem privacidade. Portanto, usa quase uma false flag para controlar todo mundo, e 2, que eu acho também grave, é que, isso nós falámos uma vez, além de injusto, é ineficiente, é ineficaz, porque quem quer mesmo fazer coisas graves consegue arrumar a forma, e a pessoa comum, ao introduzir todas essas backdoors, acaba por ela própria ser vítima de, por exemplo, da criminalidade organizada, que acaba por ter acesso às backdoors do governo e por aí fora, por vários caminhos, tem recursos para isso. Ou seja, você, é injusto, mas 2, vai controlar as pessoas de bem e não vai controlar as pessoas de mal e vai expor as pessoas de bem aos criminosos. Acontece tudo o contrário do que se quer, né? Felizmente, na criptografia, mais ou menos ganhamos essa guerra, mais ou menos. Agora acho que tem andado para trás nos últimos anos. Tem o EARN agora, né? Está regredindo. Acho que estamos pior hoje do que nos anos 90, mas enfim. Mas digo, continuo, desculpe. Isso que o Becas comentou é fato. Tem até uma literatura que é do Tom Bridle, se não me engano, que ele fala com dados da absoluta ineficácia de você querer controlar todas as comunicações de todos os indivíduos do mundo e, ao mesmo tempo, qual que é o reflexo disso você conseguir reduzir de fato a criminalidade. Você não tem, né? É um nome que vale a pena pesquisar, porque ele comenta exatamente isso. Ele fala, olha, até aumenta, porque o indivíduo torna-se vulnerável a mais golpes, a ser explorado, a ser chantageado pelas organizações criminosas. Algumas até dentro do Estado. Isso que o Becas falou também é muito legal, porque tem um texto, esse eu achei sensacional, porque é da época da primeira Crypto War, né, que diz a primeira Crypto War, essa que a gente está comentando, do Estado tentar controlar os indivíduos diretamente, endereçar um controle direto aos indivíduos. É um texto do Steven Levy, ele fala, o título é Como os Cypherpunks Venceram o Tio Sam. Esse é o título do artigo, é bem legal, e daí ele conta toda essa trajetória, sabe, de até quando eles de fato venceram, né, pelo menos aquela batalha. O que a gente vê hoje, retrospectivamente, daí esse é o texto que eu falo que é do Michael Flunkin, que é muito legal, porque ele trata esse tema em ondas regulatórias. O que ele fala? A primeira Crypto War, ela foi a primeira onda regulatória. O que aconteceu não foi que venceu-se o Tio Sam. Isso não aconteceu. O que aconteceu venceu-se aquela batalha, mas não venceu a guerra. A guerra continuou, mas mudou-se a investida. E qual que foi a investida? Aí surgiu um termo que a literatura acabou abraçando, que é excepcionalismo de vigilância, que é ataque a torres gêmeas, todo esse discurso contra terrorismo, temos que combater a criminalidade, e surgiu o quê? A ideia de você, Estado, ao invés de mirar no indivíduo, mirar nos pontos de afunilamento dessa rede, mirar nas empresas que fazem as tecnologias de comunicação para poder justamente fazer o que o Becas comentou, tentar esquemas de monitoração em massa, né? Seja aí, como que ele fala? Ele fala para nós o seguinte, nós temos 3 tipos de monitoração. A monitoração evidente, que é de fato as empresas requererem cadastro dos usuários, requererem todos os dados quando você vai abrir uma conta num provedor de internet, por exemplo, qualquer tipo de meio de comunicação, comprar um chip de celular,
esse é o que eles dizem que é evidente, que é muito sutil, né? E tem a monitoração oculta, que ele fala, que é o quê? É justamente o Estado constranger as empresas para conseguir fornecer informação, isso foi exposto já, acho que não precisa nem verticalizar nisso, mas lá nas revelações do Snowden em 2013, basicamente que ele revela isso, né? Como o Estado conseguiu constranger empresas privadas para conseguir ceder acesso a todo tipo de meio de comunicação e informação, né? Agora, o que é mais curioso nós temos um evento lá em 2013 que fala sobre isso, só que aí é uma crítica muito legal, que eles falam que não é que se descobriu isso em 2013 com o Snowden, é que essa história ganhou um charme narrativo muito grande, que ficou quase impossível de se recusar a ver, né? Era óbvio, o The Guardian divulgando, né? Aí tinha uma pessoa ali contando toda a história como um detrator ali daquele sistema, mas tem um texto do David Shaw, de 85, que fala a mesma coisa, sociedade de construir perfil das pessoas, chilling effect, e por aí vai, sabe? É coisa que todo mundo já tinha conhecimento, mas é aquela ideia. Se a vigilância é oculta, a gente não tem como resistir. Se não tem como resistir, então você pega 2001, Torre Gêmeas, até 2013, ninguém tinha uma consciência muito clara disso, muitas poucas pessoas, e quem dizia isso era maluco, né, que acabava dizendo ali, exatamente, da conspiração. Então você tem o quê? Você tem, de um lado, monitoração do Estado, controlando as comunicações. De um outro lado, aí essa é um texto o nome da autora é Shoshana Zuboff, que ela vai falar o quê? Quando o Estado passou a exigir das empresas que captassem informações dos usuários, coletassem dados, etc., surgiu nisso a ideia, ou pelo menos a habilidade das empresas em conseguir coletar informação não para monitoração do Estado, mas para conseguir desenvolver sistemas de consumo. Que, com esse aprimoramento, que ela vai falar na conclusão é mais ou menos o seguinte: as empresas ficaram tão boas em conseguir captar e compreender os consumidores que ela não consegue mais, ou melhor, ela não é só capaz de conseguir prever comportamento de consumo, ela é capaz de conseguir induzir comportamento de consumo, exato, ou qualquer comportamento. E ela chama isso de uma nova forma de poder, né? É uma nova forma de poder que as empresas privadas conseguem exercer no indivíduo e controlar aquilo que eles estão fazendo. E ela cita um exemplo clássico, que é bem tranquilinho de entender, mas aqui é didático, que é o caso do Pokémon Go. Que ela fala que o projeto do Pokémon Go, na verdade, foi lançado com esse nome, mas ele foi muito bem incubado por pessoas ali que tinham essa área de fazer testes, experimentos e pesquisas, para conseguir controlar através de incentivos, né, pequenos incentivos. No caso ali do Pokémon tinha ali o incentivo do jogo, né, a gamificação, para controlar a pessoa a ir até um lugar ou ir até outro lugar. É quase com uma era 2.0 daquilo que eram aqueles clickbait da internet, né, que você via que a pessoa clicava e... Clickbait físico. Exatamente, é um clickbait físico. E daí você vê até que ponto que vai o controle. E daí Putz, a gente fala de autores aí que a gente acabou lendo um pouquinho sobre o assunto e acaba lembrando, às vezes, vagamente, mas é uma autora chinesa, não vou lembrar o nome dela, que ela vai falar sobre hypernudging. O hipernudge, vamos dizer. O nudge é quando você tem ali uma disposição do ambiente que induz algum tipo de comportamento. Vamos supor, você está no supermercado, aí você vê que tem um vinho, aí do lado do vinho tem um queijo. O que eles querem? Eles querem que as pessoas comprem os dois juntos, né? Caso ele compre os dois juntos. O hipernudge, na verdade, você não prepara só o ambiente, você conhece individualmente o teu consumidor ao ponto de conseguir abusar das características individuais dele. Então, você tem ali pessoas que com depressão, pessoas que estão ansiosas, assim vai, e conseguem endereçar esse tipo de controle, exercer essa forma de poder dessa maneira. Então, você vê que nesse período 2000, né, quando se supostamente teria vencido o Tio Sam, né, ou a regulação do Estado, o controle do Estado, até 2013, né, quando ficou muito evidente isso, lá com o discurso do Snowden, você tem o quê? Você tem um reflexo em que o Estado, né, ou pelo menos o nosso Estado, pela lei, diz que tem que proteger o indivíduo desse tipo de monitoração, proteger a privacidade, mas ao mesmo tempo você vê a falha completa desse tipo de proteção. Aí qual que é o reflexo disso? O oposto. Aí você vê, puxa, mas o Estado não fez a nossa LGPD, né, para proteger os dados do indivíduo, é absolutamente incapaz de proteger o indivíduo
a nossa LGPD, pelo menos nesse aspecto que eu estou comentando, né? Então, você tem toda essa trajetória que daí eu estabeleço quase como ponto de partida para a pesquisa. Daí surge a legitimidade do indivíduo em se defender dessa agressão feita de terceiros, né? Aí que eu quero que você fale disso, só desculpa, claro. Desculpa te interromper aqui, está passando, eu não quero que fique muito para trás, mas acho que uma observação importante a ser feita, e queria também o teu comentário, a tua perspectiva, é que essa monitoração que se intensificou a partir das Torres Gêmeas e depois com a revelação de Snowden, primeiro um ponto, não houve sequer um caso de terrorismo que foi prevenido em consequência dessa monitoração extensiva e invasiva feita principalmente pela NSA. Nenhum caso para justificar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a resposta é um pouco óbvia, não requer uma resposta, mas me deixa um pouco perplexo e quase que indignado, é que não houve nenhuma tentativa sequer para fazer uma cena, um teatro, de punição de quem colocou essa monitoração em vigor. Ou seja, ninguém foi punido, ninguém foi responsabilizado por isso. Houve as revelações, ok, e morreu por aí. Isso já faz quase 10 anos. É muito louco pensar nisso. Você vê que na própria época que aconteceu o Snowden, você via muitos artigos, acho que um clássico que teve é Snowden, herói ou traidor, né? Então você ter justamente, talvez, muito claro o conceito, quando vocês se referem a ele como herói, talvez é esse discurso que as pessoas realmente pensem na liberdade, na privacidade como direito fundamental. Agora, tem muitos indivíduos que vão ter o raciocínio de se não deve, não tem. Né? Afinal, por que um indivíduo vai pensar uma comunicação privada, né? Se é uma pessoa correta? E lógico, a gente tem vários tipos de exemplos. Inverte, né? Inverte. Quase que te coage, né? Porque, mas peraí, o que você tem para esconder que você quer privacidade? Você vira criminoso. O que você está escondendo aí? Conta pra gente. Culpado até o problema é quando a gente não tem experiência com governos autoritários, fica muito mais difícil, menos palatável, você conseguir compreender qual que é o grau de necessidade da privacidade no meio de comunicação, né? Teve uma notícia que me marcou bastante, que aconteceu na China, se eu não me engano, em 2019. Resumo. O que aconteceu? Manifestantes contra o governo chinês foram até determinado local para poder fazer uma manifestação. Por conta da vigilância, as câmeras de vigilância, eles conseguiram ser pegos e foram punidos. Numa segunda manifestação, essas pessoas acabaram indo com máscara. Como que eles descobriram as pessoas? Eles viram quem eram as pessoas que passaram seus tickets de metrô para ir àquela localização e voltar, e conseguiram descobrir algumas pessoas. Na terceira vez que teve manifestação, você viu, no dia da manifestação, uma fila enorme, aonde comprava ticket de metrô com dinheiro em espécie. Era assim, você tinha lá 2 caixas que era só para turista, para quem não tivesse o cartão. E aí você viu uma fila enorme, que é justamente o quê? Você ter um controle do Estado, pelo menos fugir desse controle quando você vai exercer um direito que é político, que é se manifestar contra um governo totalitário. Talvez ali, nesse cenário, é muito mais claro a gente conseguir perceber da importância, né, disso. Países europeus, com histórico de guerra, né, histórico grave de violação de direitos fundamentais, direitos humanos, é muito mais fácil você ter uma compreensão mais clara sobre isso. Cultura, os países lá, exatamente, você tem países lá que tem uma legislação muito mais séria, muito mais firme em relação à proteção da privacidade do indivíduo, coisa que, de um outro lado, nos Estados Unidos tem esse histórico de perseguição, enfim, não só com esse tema, mas principalmente com esse tema de longa data, né, que não tem nada para acabar. Agora, quando a gente vê justamente esse discurso, aí que a gente consegue entender, pera lá, aí a gente consegue, pelo menos, começar a entender e pensar qual que é a intenção do indivíduo quando quer esconder, às vezes, uma transação que ele faz, ou pelo menos não ter publicizado isso de maneira frequente, ou quase sempre, nas vezes. Tem um aspecto fundamental, que é a própria monitoração, seja do Estado, seja das empresas privadas, que têm conhecimento sobre tudo, e vão ter ainda mais conhecimento quando tiverem
a total vigilância, dá para se dizer assim, das transações financeiras, né? Blockchains públicas, talvez com a evolução desses sistemas, fique ainda mais complexo esse tipo de problema, digamos assim. Eu te interrompi quando você estava falando do ponto de partida, né, da privacidade como um direito de proteção, né? Um direito de defesa, legítima defesa. Esse é o ponto de partida que até eu tive quase que um cuidado de colocar no livro que eu escrevi, que é o capítulo 1 inteiro, é comentário sobre isso, né, para a gente estabelecer qual que é o ponto de partida. Temos que conhecer toda a trajetória regulatória das comunicações. Por quê? Porque você tem regulação de controle de dinheiro, transações financeiras, né, que é feito por meios dos afunilamentos das transações financeiras. Nós temos um histórico de controle das comunicações no ambiente digital, que também é feito pelos pontos de afunilamento. Nós temos agora, com a inauguração do Bitcoin e todos os outros criptoativos, o conflito entre os dois, né? Agora a gente tem o quê? Agora, quando as transações financeiras se comportam ou são meios de comunicação, em que não há mais somente como você transportar dinheiro de um país para o outro, ou em espécie, né, que é limitado, ou através do sistema bancário. Agora você tem a possibilidade de você conseguir, de fato, transferir isso daí de maneira P2P. E qual que é o reflexo disso, qual que é o impacto disso? A parte do regulador, eu vou até antecipar algumas questões. Nós temos internacionalmente o GAFI, né, depende de como algumas pessoas costumam chamar, que é um grupo internacional que ele não determina nada, ele não tem determinação, ele faz recomendações de boas práticas para combate de lavagem de dinheiro ou para prevenção de lavagem de dinheiro. E é um órgão que eles chamam de um órgão de soft law, que é o quê? Não é uma lei imposta, são algumas normas de conduta que os países são recomendados a seguir. As recomendações do GAFI é como se fosse como se o mundo fosse um playground. Então você tem ali no playground as crianças, no playground brincando com os melhores brinquedos, né? São os países economicamente mais ricos, e basicamente você quer brincar conosco aqui com nossos brinquedos? Então você tem que seguir as nossas regras. Então se você não quiser seguir nossa regra, você vai ficar escanteado do mundo. Então você cria esse incentivo para os países adotarem essas condutas uniformes de combate e prevenção à lavagem de dinheiro. O que você vê? Você vê o próprio GAFI emitindo várias comunicações de como tem que ser o tratamento para lavagem de dinheiro. Isso começou na época quando se falava só em criptomoedas e foi avançando para criptoativos, ativos virtuais, até trabalhar com finanças descentralizadas, né, que talvez foi o último objeto do GAFI, mas você vê o quê? Nas entrelinhas, uma tendência de você controlar ou criar um ambiente nesse universo dos criptoativos exatamente igual ao sistema financeiro tradicional, em que você consegue fazer só transações através de intermediários, né? E você acaba, e eles não colocam isso expresso, mas eles colocam uma sugestão, como se, olha, podemos pensar em proibir ou até perseguir transações feitas de carteiras privadas, que eles chamam, né? Então pensa só, como que é possível proibir carteira privada? Não tem como, né? É só a gente ver todo o histórico que a gente acabou de falar até aqui, né? Desde CryptoWar até chegar aqui, é impossível você proibir esse tipo de coisa. Mas como que vai se comportar? É uma tendência, né? Aí você vê, eu não sei nem se é oportuno a gente comentar ainda e citar, mas o Taleb, ele fala de antifragilidade, né? Então, até que ponto que os sistemas criptográficos conseguem se reconstruir mais forte mediante uma agressão? Os estados, eles estão, na minha avaliação, passando por um período de aprendizado. Eles não estão sendo enérgicos e duros, talvez porque eles saibam, já tenham o conhecimento de que se eles forem para um indicativo de controle do indivíduo, um controle direto, ele pode fomentar a resistência, fomentar o desenvolvimento dos sistemas criptográficos, fomentar uma antifragilidade desses sistemas para poder se reconstruir mais forte, de maneira que seja impossível de ser controlado. Então, parece que está muito mais numa zona experimental hoje, mais que a gente pode até prever, assim, vamos supor... Você está sendo um pouco generoso, né? Você
sinceramente, eu acho que eles não têm essa inteligência que você está dizendo que eles têm, de ver dessa forma e chegar a esse Eu acho tipo que é um misto, Alan, é um misto. Eu acho que talvez. Eles sabem. Eu estou falando que eu discordo, mas eu acho que é talvez... Eu não sei, a gente fala com tanta gente por aí, como é que a gente consegue saber exatamente quem está dominando o assunto? Eu acho que a gente só ganha porque só está ganhando porque está muito cedo mesmo, talvez. Não, mas eu acho que é um misto, era isso que eu ia dizer, ou seja, é um misto de ignorância e por isso não agem porque não conhecem assim tanto, mas também acho que o que o Filipe disse ocorre, ou seja, há um lado que eles sabem que o ataque muito frontal diretamente ao cidadão acaba por ser pior e empurra o cidadão ainda mais para um caminho isolado e mais difícil de controlar. E é isso que eles têm feito, eles têm ido muito mais pelo lado institucional, pelas corretoras, que eles conseguem controlar os bancos. A Janet Yellen, por exemplo, que essa semana falou bem do Bitcoin, olha aqui, é uma mudança da água para o vinho completa. Eu acho que ela era ignorante antes e se educou depois. Há um debate enorme, para poder entrar nesse tipo de conclusão que o Felipe está falando. É realmente difícil dizer, a gente vê o mercado, de alguma maneira, já reagindo a esse tipo de regulação. Então, quando eles veem essas sugestões, já saem logo, de imediato, entrevistas de pessoas especialistas, basicamente falando aquilo que eu estou dizendo. Olha, se for tentada uma regulação direta de controle que seja muito perceptível, muito severa, os sistemas criptográficos são capazes de se reconstruir mais forte. Você tem a própria antifragilidade do sistema, o efeito Hydra da internet, né, que você acaba com um serviço, mas surgem diversos outros que fazem o mesmo de maneira ainda pior. Então, assim, de fato, é um ambiente incontrolável. Isso foi incontrolável e é incontrolável com meio de comunicação, e agora a gente inaugurou, agora que eu digo, né, desde o surgimento do Bitcoin, uma preocupação maior, porque se palavras podem fazer alguma coisa, dinheiro move muito mais, né? Os interesses monetários, eles são superiores a interesses de discurso ideológico e assim vai. Então, daí surge esse incentivo maior de controle. O próprio BitTorrent foi algo que surgiu em função desse... Do Napster, né? Acho exatamente, dessa tentativa aí de controlar de maneira muito dura, foi no caso o Napster, né? Ou seja, realmente... O BitTorrent é um exemplo clássico do protocolo que conseguiu superar uma tentativa de proibir ou de acabar com um comportamento que é muito parecido com o do Bitcoin, né? Se for pensar da maneira que ele é descentralizado. Agora, o grande, não vou dizer problema, né? Mas um ponto que é de fato que vai ter que ser enfrentado tudo bem, a gente fala em sistemas descentralizados, então o Bitcoin é descentralizado, puxa, até que ponto que ele é ou ele pode ser, porque você tem esse movimento de recentralização incentivado pelo próprio dinheiro, né? As empresas querem desenvolver tecnologia, querem desenvolver recursos nesse ambiente, mas também querem lucrar, e o meio de lucrar é centralizando. Lógico, você tem projetos descentralizados, mas que dizem ser descentralizados, mas que no fundo não são, né? Acho que talvez dá para ter isso como regra e não como exceção, né? O que surgiu depois do Bitcoin não é descentralizado totalmente. Então, então você chega a um problema. Aí você vê o GAFI se posicionando. Lógico, vocês falam de Bitcoin, mas acho que talvez valha o comentário. Indivíduos que desenvolvem exchanges descentralizadas. Como que você vai conseguir regular um código? Você não tem como. Então, para o GAFI, a sugestão é a seguinte, puxa, então, eu não vou considerar o próprio código da exchange descentralizada uma instituição, um provedor de serviço que eu possa endereçar uma regulação. Mas quem desenvolve esse software, esse sim é uma pessoa obrigada. Então, ele tem que desenvolver o software pensando em cumprir as suas obrigações de prevenir a lavagem de dinheiro. Atrás do cara. Puxa, é muito bonito, né? No papel é muito bonito, mas na prática isso não existe, isso não vai acontecer. Enfim, e é isso. Mas já vimos alguns contribuidores... Igual já vimos alguns contribuidores do Bitcoin Core, né, que saíram, abandonaram e entraram como pseudônimos,
por pressão jurídica, né? Por ameaças, Exato. enfim. Agora, a gente está aqui conversando já há quase 50 minutos, acho que seria importante a gente definir, ou você definir para a gente o que é lavagem de dinheiro, como se define isso juridicamente, para também a gente poder voltar para o tema Bitcoin, como isso se correlaciona. Pois é, né? A gente fez aqui uma baita introdução agora para chegar, de fato, a gente estabeleceu aqui o ponto de partida. Quando a gente fala em lavar dinheiro, aquela ideia que eu falei, quando você vê os artigos que são escritos ali de maneira mais curta, que não conseguem trabalhar exatamente o que é que não é lavagem de dinheiro, você vê o quê? Uma interpretação da lei, predominantemente norte-americana, que é um conceito que é bem difundido de lavagem, que talvez até vocês devam ter tido contato, que é aquela lavagem em fases, né? Você tem a fase de colocação, mascaramento e integração. É como se fosse o seguinte, a colocação, a primeira fase da lavagem, que o indivíduo pega o dinheiro ilícito e coloca num sistema bancário, por exemplo, coloca na conta bancária dele. Mascaramento, aí é aquelas condutas que ele vai tentar afastar a origem ilícita mediante algum tipo de transação. Então, ele vai mandar para um terceiro, de repente, aquele dinheiro. E a integração, que é a última fase, é o indivíduo reinserir aquele valor na economia formal. E esse sistema de fases, basicamente, o que o pessoal faz para tentar transportar ao Bitcoin. O que é uma colocação? É o cara comprar Bitcoin com dinheiro, às vezes em espécie que ele tem, que ele foi no P2P e acabou, deu dinheiro em espécie e recebeu Bitcoin. Puxa, mas isso é lavagem de dinheiro, não é? Aí quando você vai ver a literatura, talvez a que eu me feri, aqui eu concordo, a fase de colocação no Brasil, ela não é crime. Pela nossa legislação tem um conceito muito claro e que não se confunde com esse conceito de fases, de colocação, mascaramento e integração. Para nós, Brasil, lavagem de dinheiro é ocultar ou dissimular alguma das características do bem. Tem que ocultar ou dissimular alguma das características do bem. A propriedade, a movimentação, enfim, algumas características específicas que possam traduzir em uma ocultação ou uma dissimulação. Vou dar um exemplo. De origem criminosa. Perfeito. Aí você tocou no ponto principal. Puxa, mas eu fiz uma CoinJoin, eu coloquei meu dinheiro num provedor no Mixing. Sim. Qual que é o problema disso? O dinheiro é ilícito? Não é. Então não tem nenhum problema você fazer isso. Acho que esse que é o ponto que a gente tem que estabelecer. Crime, claro. O crime é você fazer isso com dinheiro ilícito, né? Aí você parte de um ponto. Puxa, mas o que é e o que não é lavagem de dinheiro com Bitcoin, pelo menos desse sistema? Aí nós chegamos a uma questão que é a seguinte, quando eu falo estava comentando, colocação. O indivíduo que recebe dinheiro ilícito, e coloca na sua conta bancária, da sua titularidade, isso é uma colocação. Mas não é lavagem no Brasil. Por quê? Porque ele não está ocultando o dinheiro. Pelo contrário, ele está exibindo para o Estado, que tem o controle sobre a instituição financeira, de que, olha, o dinheiro que antes era irrastreável, que era em espécie, que é impossível ele ser descoberto, agora eu consigo saber. Por quê? Porque ele está na conta bancária da pessoa. Então, essa premissa, só com ela a gente já consegue avançar e conseguir entender. Puxa, pera lá, um ato de ocultação tem que ser algo a mais, né? Eu preciso pegar aqueles valores que estão de uma forma menos oculta do que a próxima fase que eu vou fazer uma transação. Vamos supor, por exemplo, que eu peguei lá do P2P. O indivíduo que pega dinheiro espécie, de origem ilícita, e compra Bitcoin, ele está ou não fazendo um ato de ocultação? No meu ponto de vista, não, porque é o oposto. Um dinheiro em espécie, ele é muito mais anônimo, muito mais oculto que um valor que está na blockchain, que é passível de monitoração, que é passível do emprego de análise em blockchain. Então, você está fazendo a mesma coisa que uma transação no banco. Você está, praticamente, um ato não de ocultação, mas de exibição daquele patrimônio que antes ele estava desconhecido no ambiente. Esse é um exemplo, sabe? Aí você tem um conceito que daí eu uso muito no livro, que é transações simples e transações complexas. Eu uso, esse conceito não é meu, esse conceito é de uma autora alemã chamada Johanna Groxwitz. E ela que introduz esse conceito de transações simples e complexas. Simples é que nós estamos acostumados, né? Transação de um endereço para outro endereço, feita pela blockchain, sem nenhum problema. As transações complexas, aí essas sim que a gente pode pensar que há lavagem de dinheiro, são aquelas em que há ou a passagem por um provedor de mixing, ou uma transação CoinJoin,
porque daí essa sim vai ter a capacidade de você conseguir afastar a origem, talvez, daquele criptoativo. Enfim, são transações... A literatura fala em chain hopping também, que não sei se afeta o tema de vocês, porque de fato vai envolver troca de Bitcoin com os criptoativos, né, que eles falam chain hopping como se fosse você pular blockchains, né, você está numa blockchain, você passa para outra, que isso poderia ser feito numa DeFi, por exemplo, e acabaria envolvendo isso. E tem também um ponto, que daí é sensível, é um ponto um pouco mais delicado, que é quando a gente fala numa transação fora da blockchain, mas fora da blockchain... como se fosse uma carteira de papel, né? Pode-se dizer que uma transação com carteira de papel não é propriamente uma transação, porque a pessoa pode guardar consigo a chave, mas um Open Dime, por exemplo, esse é o caso clássico em que você tem uma transação fora da blockchain. Então, qual que é a pergunta que você faz aí? Puxa, por que o indivíduo não fez uma transação dentro da blockchain, fez fora da blockchain? Se isso for dinheiro de origem ilícita, isso pode configurar lavagem, né? Então, eu acho que é esses pontos que a gente tem que conhecer para conseguir saber. Só para entender, para ver se entendi corretamente. Claro. Se a origem é lícita, o fato de ele ofuscar e fazer uma transação complexa não configura crime. Ou seja, se a origem é lícita, você é livre de ofuscar a origem. Se for ilícita, o fato de comprar Bitcoin não é crime, mas o fato de ofuscar a seguir é crime, mas porque a origem era ilícita. É isso? Eu entendi bem? Becas, você comentou agora, esse termo ofuscação é um termo, acho que deve vir do teu conhecimento da parte de programação, eu imagino. Até pergunto porque... originalmente sou programador. Mas se usa Bitcoin. Eu passei um pouco, tem uma autora que eu achei muito legal. Pode usar outro. Não. É que eu achei muito legal porque tem uma autora que chama Ellen Nissenbaum, que ela tem vários livros sobre como proteger dados no ambiente digital, e ela fala sobre a teoria da ofuscação, exatamente isso, né? Ela tem até uma frasezinha que ela usa. Qual que é o melhor jeito de você conseguir esconder uma folha de uma árvore? O melhor jeito de esconder uma folha de uma árvore é numa floresta, né? Onde você tem um ambiente que você consegue confundir aquilo com todo outro ambiente. Ela vai falar o quê? Ela vai falar da ética, olha só, a ética na ofuscação. Que, em resumo, é o seguinte, ela fala que nós não temos como proteger nossa privacidade no meio digital. Essa ideia, para ela, é impossível. Qual que é a única solução? Ofuscação. É você conseguir produzir informação no ambiente digital que confunda os teus dados, ou confunda a tua informação. Esse é o único meio. Então, partindo desse único meio, aí, entrando naquilo que você perguntou, é legítimo, é lícito você fazer procedimentos de ofuscação com dinheiro lícito, com Bitcoin de origem lícita? Óbvio, isso é lícito, isso é correto, né? Agora, o que nós temos que separar chain exatamente. Isso absolutamente lícito. Procedimentos de ofuscação lícitos, legítimos, que, aliás, é o único meio de conseguir se proteger nesse ambiente, é correto, né? Ela fala na ética da ofuscação justamente por isso, porque você com comportamento, você está, de alguma forma, informando ao ambiente um dado falso sobre você mesmo, né, como se fosse mentir. Então ela fala a ética da mentira, a ética de você criar essa informação. E daí ela vai falar, olha, é quase como uma legítima defesa. O único meio que eu tenho para poder me proteger é assim, e é assim que eu faço. É bem legal isso. Tem, acho que uns 3 livros dela, assim, nos últimos anos, que são fantásticos. Legítima defesa, gostei. É bem legal, E daí a gente entra um pouco nisso, né? Então, o primeiro ponto, talvez, quem está ouvindo a gente pode acabar saindo. Você fazer ofuscação com patrimônio ilícito, absolutamente legal. Isso é um ato de defesa a instrumentos de monitoração e vigilância, cujo histórico dispensa comentários, mas que fizemos aqui já uma bela verticalização. Agora, quando você fala em fazer isso com dinheiro ilícito, mesmo assim, esse a gente tem que ter cuidado, porque não é toda transação com Bitcoin que automaticamente vai ser configurada uma lavagem de dinheiro. Por quê? Porque para ser lavagem no Brasil, não basta ocultação, colocação, mascaramento e assim vai. Tem que ter ocultação ou dissimulação de alguma das características, que é natureza, origem,
localização, movimentação, disposição ou propriedade. Algumas delas. Então, qual que é o ato que o indivíduo consegue fazer quando converte, seja moeda estatal, em Bitcoin, ou converte Bitcoin em outras transações com Bitcoin, ou outros criptoativos, de origem ilícita? Aí que nós temos que ver. Puxa, se o indivíduo vai, pega dinheiro ilícito, compra, deposita na sua conta bancária e compra Bitcoin numa exchange. A exchange, ele abriu no nome dele. Não tem ocultação. É exatamente igual você ter uma compra ou uma transação feita por dentro do sistema bancário tradicional. Se você movimentar dinheiro entre pessoas, mesmo que ilícito, não é lavagem, é mera movimentação porque não tem ocultação. Ah, mas se o indivíduo sacou para carteira privada, mesmo assim, não tem. Por quê? Porque está na blockchain, isso é passível de monitoração. Então é esse tipo de comportamento que a gente tem que saber a parte técnica para conseguir ver. Puxa, quando eu falo em ocultar ou dissimular, eu estou conseguindo afastar alguma das características, propriedade, movimentação, disposição, ou não? Ela está bem clara ali e bem identificada. Agora, quando eu faço transações que daí, aquela autora que eu citei, dizem ser complexas, aí essas sim podem ser capazes de causar essa ocultação, essa dissimulação. E até, agora falando aqui, Decas, me lembrou, vale um parênteses que, puta, para mim eu acho bem curioso, e desenvolvi isso na pesquisa. O que acontece? Ocultar é a conduta objetiva de lavagem de dinheiro, certo? Mas a gente fala um jeito que tem que ter a conduta subjetiva, a vontade do agente. Qual que é a vontade do agente? Aí eu vou fazer um paralelo. O crime de injúria. Injúria, você falar mal de alguém. O crime de injúria é falar alguma coisa ofendendo a honra daquele indivíduo. Só que para ser crime de injúria, não basta que você fale isso, porque você pode estar brincando. Fala uma brincadeira, uma zoação com aquela pessoa, não é crime. Eles falam que tem ânimos jocandi. Ânimos jocandi. Então não é crime. Você tem que ter o ânimos difamante, você tem que ter a vontade, a intenção de ofender. Quando a gente transporta, eu estou falando de uma maneira bem simples, tá? Essa é uma discussão bem vertical, que eu trato no livro, e da parte técnica, mas que dá para a gente transportar aqui, porque é interessante. Quando a gente fala em lavagem de dinheiro, o que eu digo? Que não basta você ocultar por ocultar, você tem que ocultar para lavar dinheiro, você tem que ocultar com a finalidade de reinserir esse dinheiro de maneira limpa na economia tradicional. Então você chega o caso clássico, 2, né? Ou o indivíduo que escondeu o dinheiro na cueca para poder levar consigo no avião. Já teve gente dizendo que isso é lavagem de dinheiro. Ou então o sujeito que pega e esconde dinheiro ilícito em casa, na gaveta, né? Isso é ou não é lavagem de dinheiro? Isso não é lavagem de dinheiro. Por quê? Porque você não tem essa intenção de reinserir na economia formal. Você tem que ter algum elemento que diga que tem esse indicativo. Por que é importante a gente conseguir estabelecer isso? No caso do Bitcoin, no caso dos criptoativos de maneira geral, você consegue inaugurar no mundo uma possibilidade que antes não era conhecida, que é você fazer uma espécie de enterro digital dos valores. Você consegue, vamos supor, colocar valores em Bitcoin, sacar para uma carteira privada, mas o teu único objetivo é frustrar uma tentativa de bloqueio do Estado. Você não tem a intenção de fazer com que aqueles valores, de fato, sejam lavados, sejam reinseridos. Não ser confiscado, não é lavar, não é? Exatamente. Eu quero que não seja confiscado. Ele apenas é não confiscado. É curioso, exatamente. É muito interessante. Então você consegue fazer um paralelo. Fino, consegue fazer um paralelo com o enterro do dinheiro, que daí eu chamo no livro de enterro digital. O cara pôr marca no quintal, né? Exatamente. Isso não é lavagem de dinheiro, claro. No mundo o cara real, guardar notas no quintal não é. Exato. Assim como, se você conseguir identificar, vamos supor, valores que estão parados lá, por mais que listos na blockchain há anos, né? O que o indivíduo quer com isso? Aí você tem que verificar nas provas, né? Vamos ver qual é o elemento que ele fez. Ele movimentou esse dinheiro? Não movimentou. O que ele queria? Não, eu queria, olha, de fato, não, cometi um crime, né? Fiz isso mesmo, mas meu único objetivo era conseguir deixar lá parado, porque eu sabia que uma hora ou outra eu poderia ter uma busca e apreensão na minha casa e isso poderia ser levado. Se alguém ajudar esse indivíduo a fazer isso, aí configura um crime, que não é de lavagem de dinheiro, é favorecimento real, né? Que você ajudar a pessoa a esconder o dinheiro do crime. É um crime, não é tão grave quanto a lavagem, mas é uma espécie. Né? Faz sentido, ou seja, fazendo aqui uma comparação assim meio tosca, para ser lavagem de dinheiro,
o dinheiro tem que entrar sujo e sair limpo, não é? Perfeito. Nesse caso, ele entrou sujo, mas continuou sujo, não saiu limpo. Então não há o crime de lavagem de dinheiro, né? Só está guardado. Esse ponto a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a literatura fala que não é necessário que sejam cumpridas todas as etapas da lavagem, né? Então você pode praticar só um mascaramento, mas não praticar de fato aquele ato final. Mas, aí que está o mas, a intenção tem que estar voltada àquela finalidade. Se não tiver voltada, tiver um elemento claro ali de que a pessoa está ocultando, e que nem eu falei, o terceiro que auxilia nesse processo pratica um crime de favorecimento real, que é prestar auxílio a terceiro a esconder o proveito do crime. Agora, para o autor do crime, isso é impunível, né? Então a gente não pode ter essa confusão de falar, o terceiro praticou aquele crime, mas o indivíduo praticou lavagem. Não é assim que funciona. E, enfim, uma das tentativas, assim, são várias que a gente tentou pegar e conseguir transportar para esse ambiente que é técnico complexo. A impressão que me dá acho que o Alan queria dizer qualquer coisa. Fala aí, Alan, desculpa. Não, eu só ia falar que para transportar para a realidade bitcoinheira, você teria que dizer que o boating accident em si não é um crime, mas você pilotar o barco, você ser o capitão do barco, que o outro sujeito vai fazer o boating accident, você pode se implicar num crime. Embora não de lavagem de dinheiro, né? É o tal de auxílio. Auxílio. Não sei o que. Você cavar o buraco no quintal. É isso. Felipe, o que me parece, discutindo e fazendo analogia à retrospectiva que você fez, né, da história da criptografia, privacidade, anonimato no mundo digital, e a vigilância, o histórico de vigilância que a gente teve aí de maneira mais intensificada depois do atentado terrorista nos Estados Unidos, é que haverá uma quantidade imensa nessa questão do Bitcoin, né, ou de outras criptomoedas, uma quantidade imensa de falsos positivos, porque existem recursos, inúmeros recursos, e a cada dia surgem novos recursos para diminuir a capacidade ou para confundir, né, ofuscar essa possibilidade de análise da chain. E os poucos casos que houverem, ou os casos que houverem de lavagem de dinheiro, pouquíssimos serão localizados, ou até nenhum, porque quem estiver realmente lavando, eu imagino, quem estiver fazendo isso, cometendo esse crime, vai buscar fazer da melhor maneira possível, né, para que não tenha nenhuma brecha aí no sistema. O resto, toda a energia do Estado, todo o tempo que for investido para tentar fazer análise da chain, me parece que vai ser desperdiçado, assim como a monitoração das ligações telefônicas depois do atentado do 11 de setembro, não conseguiram prevenir nenhum atentado, nenhuma tentativa de terrorismo. Faz sentido o que eu estou te falando? Faz sentido. Porque além de CoinJoin, você tem PayJoin, você tem Swap, você tem Lightning Network, ou seja, são no final, né? Só vai servir para monitorar o cidadão de bem, que já declara tudo, que igual já está igual já está totalmente registrado. E o bandido vai... A gente tem que... faz muito sentido. Eu vou tentar fazer aqui algumas considerações. Primeiro, aí a gente entra um pouco em monitoração, evidente monitoração oculta, né? Será que o Estado vai conseguir, de fato, seguir esse caminho mais, vou dizer experiente, mas um pouco mais, com mais histórico de acerto, talvez, de ao invés de fazer uma monitoração que todo mundo conheça, de fato, não ser capaz de fato, monitorar tudo isso de maneira totalmente oculta e com que as pessoas nem consigam pensar em ter a necessidade de se proteger ou então ocultar as suas informações, né? Essa é uma pergunta. Por quê? Quando a gente fala numa realidade de técnicas de ocultação, técnicas de você esconder o dinheiro no ambiente digital, nós temos que ver que tem uma curva de aprendizado muito grande, né? E vocês talvez estão dentro do 0,001% que tem o conhecimento técnico, que sabe todas as técnicas, mas se você falar em qualquer outro ambiente de CoinJoin, as pessoas não sabem o que é,
né? E mesmo a CoinJoin, agora, me corrija se eu estiver errado, mas teve aquela polêmica da Samurai, não teve? Wasabi. Foi um single point of failure. Wasabi. Não, Wasabi. Wasabi. Então, você tem ali vetores de ataque, né, do certo ponto, para conseguir anonimizar isso, e até que ponto que é possível que uma monitoração menos evidente consiga, de fato, tornar as pessoas ou puxar essa necessidade a pessoa conseguir se proteger mais, ou então criar métodos mais robustos. Veja só, ataques cibernéticos, pessoas que têm conhecimento, pode ser que tenham proteção. Agora eu vou fazer um paralelo. Esses casos que estão tendo agora de pirâmide financeira, né? Pirâmide financeira. Será que a pessoa tem conhecimento técnico mesmo para poder esconder criptoativos? Nós estamos vendo um caso que está acontecendo recentemente, que o indivíduo pagava todas as pessoas de uma única carteira de Bitcoin. Então você vê que cada carteira de Bitcoin circulou mais de 100 mil Bitcoins nos últimos tempos. Então você, puxa, é uma coisa tão, não vou dizer básica, coloca tudo, né, no BO do cara já. Exatamente. E daí você vê que essa transação desse indivíduo é muito mais fácil de você rastrear. Então, talvez, num caso de um ataque cibernético, um ransomware, alguma coisa assim, um ataque hacker, igual esse que nós vemos, pode ser que seja muito difícil descobrir, mas agora... o criminoso da esquina não, né? Vai ficar popular, e o criminoso da esquina que eu digo não é nem o criminoso que vai cometer um crime pequeno, né? Esses casos de pirâmide financeira, o prejuízo é bilionário. Então você tem bilhões circulando na blockchain de pessoas ali que, quando eu bati o olho assim e vi, falei, isso aqui é tranquilamente rastreável, vamos dizer assim, né? Aí a gente entra num outro aspecto. Até que ponto que o Estado consegue fazer rastreio e monitoração e, partindo do pressuposto de que não vão conseguir, ou nunca vão estar à frente, até que ponto que as empresas privadas já não têm incentivo de fazer isso de maneira privada e oferecer sistemas de monitoração para os governos, que isso acontece, né? Eu fiz uma reunião esses tempos atrás com uma empresa que oferece serviços de rastreamento de criptoativos. É um caso também envolvendo pirâmide financeira, as pessoas precisavam rastrear esse dinheiro, fizemos contato, e a propaganda que eles fazem para nós é a seguinte: olha, nós conseguimos rastrear até Monero, e nós somos a mesma empresa que fornece tecnologia para os governos. Então, nós estamos à frente de tudo e conseguimos rastrear. Se isso é divulgado ou não, a gente fica sempre naquela, né? Se essa capacidade é verdade ou não, também não temos como saber. Não sei se eles conseguem rastrear de fato Monero, tanto quanto eles dizem, ou se é só uma propaganda. Mas, até que ponto que também não vai se conseguir evoluir esse ambiente de maneira que, vamos lá, eu não sei qual que é a opinião de vocês sobre isso, mas eu já vi alguns comentários sobre isso. Até que ponto que o Bitcoin seria cypherpunk ou não, né? Justamente pela publicidade da blockchain dele. É exatamente isso. Você tem um sistema que poderia ser mais oculto, mas não é, e passível de monitoração e emprego desses tipos de software, né? Eu acho que é bem um termo assim que a gente vai acabar vendo, e talvez a gente possa ver um novo episódio, né, de uma Crypto War exatamente nessa matéria. Sim, e acho que um ponto interessante, voltando à questão da legítima defesa, né, vão ser casos em que exchanges negam recebimento ou seja, o indivíduo que está ali totalmente lícito, né, o dinheiro dele veio do trabalho dele, lícito, tudo declarado certinho. Ele recebeu uma quantidade de Bitcoin, ele transfere para a exchange não aceita ou bloqueia aqueles fundos dele, porque, de alguma forma, aquele endereço, aquela UTXO foi colocada numa lista negra, mas ele não cometeu nenhum crime, né? Por acaso, aquela UTXO, onde ele recebeu, ele fez um swap, ou, enfim, não importa, veio de uma lista negra, mas ele não cometeu o crime, né? Nenhum crime. Então... isso pode acontecer, até que ponto, né, que você pensar numa transação CoinJoin, colocar numa Real Pool da vida, até que ponto que você consegue fazer várias transações ao ponto de afastar, talvez, esse alerta um endereço, né? Uma pergunta que é bem indefinida ainda. Não, pelo contrário.
Quanto mais mixes você faz, maiores as chances de você estar em alguma lista, de alguma dessa seu TXO. Não, acho que o que ele está falando, Dov, é uma parte, a medida que você sai do pool, você sai da remixagem, mix. Quantos hops você faz até mandar para uma exchange? Porque daí você tem, de fato, um comportamento ali que é tido como um alerta, né? Então isso aí soa lá o sinal vermelho para eles, mas até que ponto que transações daí normais com aquele criptoativo vão causar esse alerta? Não sei, né? Isso não tem uma definição. O que a gente pode tentar trazer um pouco do sistema financeiro tradicional é o seguinte: o comportamento que tem meio que instituído. Não, claro. Felipe, deve ter, com certeza tem, e o cara que quer lavar tem essa informação e vai fazer de acordo para não sair, não saltar no coisa. Só vai pegar o cara que não está atento e está usando a tecnologia lá só para manter uma privacidade do saldo total dele, sabe? Coisas do estilo, para quando ele gastar, o cara que está, né, a padaria para quem ele gastou, a exchange para onde ele enviou, não saiba quanto Bitcoin ele tem, né? Quando ele comprou, enfim, né? Não vejo o histórico na blockchain dele. Esse é o uso, né, que eu vejo, esse é o, né, o que a gente prega, né, basicamente, o que a gente quer que as pessoas usem para evitar, né, esses vínculos, para elas se protegerem, né, com quem elas estão se lidando, né. E eu acho, pensando em tecnologia, né, o desenvolvimento e tal, e a privacidade no Bitcoin, que a gente começou com carteiras que era uma chave pública, uma chave privada, e você tinha reutilização de endereço era meio que norma, era muito comum, a pessoa via endereço de Bitcoin como endereço de e-mail, para depois as carteiras terem um endereço para cada transação, para a carteira depois ter Whirlpool integrada, para a carteira ter PayJoy integrado, para a carteira começar a te dizer, ô Dove, essa sua UTXO aqui está relacionada com essa. Ou seja, eu vejo que a carteira vai, no fim das contas, a gente vai ter como inteligência artificial na nossa carteira, entre aspas, um algoritmo que vai estar lidando com o algoritmo, tem um negócio chamado Boltzmann, por exemplo, tem alguns modelos aí matemáticos de relação entre input, output, o caramba, para dar consultoria para você lá em tempo real de como gastar melhor o seu BTC para não ter, né, vínculos, para manter privacidade. Você vai colocar tags nas suas UTXOs, vai saber, essa pessoa sabe disso, essa sabe daquilo, e aí você vai poder tomar decisões informadas sem muito conhecimento técnico, né? Ou seja, a carteira, por si só, ela vai te ajudar, né, nessa experiência. Enfim, eu não sei, por isso que eu quero dizer, o Cypherpunk não saiu do Bitcoin, o Bitcoin é uma base, uma fundação. O Cypherpunk está ainda desenvolvendo por cima do Bitcoin, né, ferramentas para ajudar usuários também comuns a navegarem melhor, porque para o Cypherpunk o mais importante é que o set de anonimidade seja de qualidade. E também ele é composto de indivíduos que não sabem o que estão fazendo, né? Então, esse set de anonimidade, ou seja, o Cypherpunk sozinho não pode, ou seja, navegar pelo Bitcoin direito. Sozinho ele não vai ser, né, muito anônimo, se só ele está buscando anonimidade. Então, ele precisa desenvolver para os usuários do Bitcoin ferramentas para isso, e é isso que eu vejo que está acontecendo. Enfim, e daqui a 10 anos, sei lá, nossa carteira vai ser isso, vai dar essa experiência muito mais, tipo, como é que fala? Tipo, vai analisar por você offline, né, seus UTXOs e os melhores caminhos aí para você gastar quantias quando você precisar gastar. Ou outra opção, que não sei se é o quanto é viável, mas vamos colocar aí exemplos de coisas que já acontecem, né, de procedimentos que já são realizados, exchanges, que todo o Bitcoin que elas te mandam, antes de mandar, elas fazem um CoinJoin, não só essa questão que o Dó falou, de uma análise inteligente aí da carteira, te falando quais são os vínculos de cada UTXO, para você, enfim, não juntar determinadas UTXOs, mas carteiras que já estão integrando a possibilidade de fazer mixagem, né? Por exemplo, a Sparrow, né, que já tem a possibilidade de você, nela mesmo, integrada com a Whirlpool da Samurai, você fazer ali um CoinJoin. Acho que esse é um caminho também. Enfim, não vai ser um caminho só, e é bom que não seja um caminho, que sejam vários caminhos,
para que enfim, para que a privacidade ou anonimato do usuário seja mantida, né? Mas acho que não vai requerer esse esforço que você falou, que eu concordo hoje, é um degrau alto, é uma barreira alta de entrada, é um esforço grande que a pessoa tem que fazer de tempo e conhecimento, enfim, imagina, já é complexo tentar explicar o Bitcoin e ponto, né? Explicar CoinJoin, UTXOs, vínculos, enfim. A barreira de entrada é muito alta, mas... E eu acho que a grande maioria, assim como na internet, a grande maioria não está nem interessada, nem preocupada com isso. A imensa maioria está postando tudo o que faz, o que come, onde vai nas suas redes sociais. Mas, enfim. Mas o assunto é dinheiro, mas o assunto é dinheiro e segurança pessoal. Aí exato. Muda a e o que eu ia dizer é que eu acho que a barreira vai diminuir e que isso vai ser... Enfim, vai estar integrado ali na carteira, a pessoa não vai nem saber, ela vai perguntar qual carteira usa aquela ali, a Samurai, por exemplo, e, enfim, a usabilidade vai ser mais fácil, espero. Faz muito sentido, né, quase que virar um padrão de boas práticas, né, isso automático. Agora, o que dá para fazer o transporte com o sistema financeiro tradicional, até para a gente ter a que nível, né, que um alerta, um red flag pode ter algum impacto. O sistema financeiro tradicional, a rigor, funciona da seguinte maneira, né? Então, você tem as normas de compliance que uma empresa tem que cumprir, mas não exige dela, em muitos casos, em que ela não faça uma transação, desde que ela cumpra aqueles requisitos. Quais são os requisitos que o Estado exige? Que ela identifique a contraparte, né? Então, aí vai justamente de você... vamos supor, você tem um Bitcoin que você recebeu, você quer passar para uma exchange, aquela exchange soou lá um red flag. Ela vai exigir mais informações. Da onde que veio essa transação? Para onde que vai? Onde você mora? E assim vai. É lógico, aí vai do indivíduo justamente querer comprometer o teu anonimato ou não para poder dar seguimento. Uma vez que ele dá as informações, a expectativa se não tem nada de errado, que siga por aquele caminho centralizado. Mas essa é uma tendência mesmo. E agora, como vai ficar esse ambiente, né? Se vai ser centralizado ou se ele vai ser descentralizado, até que ponto que a descentralização vai se desenvolver ao ponto, vamos supor, quando o Bitcoin começar a interagir bem com os smart contracts e daí você conseguir, de fato, interagir melhor com as DeFi e por aí vai. Isso é um ponto, vai ser interessante, e acho que uma coisa que vale falar, que fica para um próximo encontro, mas grandes movimentações, né, não vão ser feitas na blockchain, na time chain do Bitcoin, mas vão ser feitas em sidechains, e sidechains que permitem você fazer transferências de valores, ocultando os valores. Ou seja, esse jogo vai ficar para o Estado cada vez mais difícil, né? Para não dizer que uma corrida de gato e rato, né? Para onde você vê que está apertando... Eu falei gato e rato, eu estava mudo agora. Eu acho que nesse caso o rato tá bem rápido, hein? Tá bem rápido. Com transações confidenciais em sidechains, eu acho que, enfim, leva o tema para um outro... É interessante. Interessante. Imagina transações realmente grandes que seriam, claro, nesse caso que você falou, né, que eram 100 mil bitcoins, esse tipo de transação vai ocorrer numa sidechain, né? E quem analisar ou pedir para, ou mesmo que obrigue, que é uma empresa, né, você tem que me passar o quanto foi transferido nessa transação. Não tem como dar essa informação, entendeu? Essa informação é oculta. Então, aí até os pontos centrais aí de fragilidade acabam ficando protegidos, né? Agora fica o debate de pensar em quanto tempo que vai levar essa curva, né? Porque, para mim, parece... Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas de fato, você pensar numa evolução tecnológica que consiga deixar mais fácil para o usuário toda essa aplicabilidade automática de anonimato, parece uma tendência, né? Agora, até que ponto quanto tempo que vai demorar para conseguir chegar a esse nível? Não sei, já pensaram sobre isso?
Eu sou otimista nisso, eu acho que o anonimato vai ser padrão relativamente em breve, mas hoje não é, e realmente essas empresas que você estava dizendo, eu vi lá... Mas o quanto é em breve para você? 3 anos. Você está falando anonimato on-chain ou você está falando Lightning? Você ter... Em segundos layers? Não, no layer que for, ou seja, conseguir anonimato de uma forma user-friendly, para o afegão médio, como nós costumamos dizer. Eu vi a entrevista do cara lá no congresso do CEO da maior empresa do mundo de Chain Analysis e fiquei com a ideia que hoje, para a grande maioria das pessoas, os caras conseguem rastrear tudo. É o oposto do anonimato. Eu acho que vai mudar e vai mudar rapidamente, mas esse cara da pirâmide e tal, caras que não são muito sofisticados, eles são pegos assim, super fácil. Super fácil. E tem um tema de liquidez, né? Para lavagem, para lavagem você sempre vai precisar do fiat, né? Tem sempre a saída. Tem os pontos de afunilamento que o Felipe falava. Nesse sentido, o Bitcoin não é eficaz, né? Ou seja, é muito, enfim. Quando for hiperbitcoinização, sim. Antes disso, acho que vamos ter anonimato. Eu ia falar isso, no mundo hiperbitcoinizado. Aí sim, mas antes disso vamos ter anonimato, eu acho que está evoluindo muito. Mundo hiperbitcoinizado não existe nem imposto, como é que vai existir? Não, mas mesmo o cara que passou pelo processo de anonimato para liquidar uma grande quantia sem ter uma origem clara, enfim, enfim, é uma tarefa difícil, né? Eu não digo que é impossível, deve ser possível, né? Não, mas não é, para o afegão médio é impossível. Sim, tem que ser muito ninja, Enfim. Muito bom o papo. Tema bem diferente, hein? Abordámos várias coisas. Nossa, que foi pela primeira vez. Maravilhoso. Teve algum, para encerrar, teve algum ponto que você aprendeu na tua pesquisa ou qual foi o ponto que mais te chamou a atenção? O que você aprendeu nessa tua pesquisa que mais te surpreendeu ou que você teve um momento de insight ali para falar, caramba, uau, isso aqui é poderoso. Cara, eu acho que talvez quando a gente para estudar esse tema e você ser obrigado a estudar o motivo da privacidade e do anonimato no ambiente digital, estudar a história e ver como que você teve, desde a década de 50, o tema da criptografia sendo tratado de uma maneira quase que como criminosa e automática. Você vê que isso acontece até hoje, fazendo um paralelo. Eu atuo em alguns casos em que envolvem empresas que vendem software de criptografia, totalmente lícitos, multinacionais, inclusive, mas que as pessoas acabam sendo até presas sob esse mesmo argumento dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que o Becas falou, que é histórico tradicional, mas que é repetido até hoje, e não é um negócio que ficou no passado, né? Porque as investigações acontecem sob sigilo, então não acontece de cair na mídia. Mas a gente vê que até hoje o mesmo discurso que você vê na década de 90 nos Estados Unidos é repetido até hoje, e pessoas sendo presas por isso, e o argumento tudo bem, software de criptografia é muito importante, o STJ já se manifestou a favor disso, né, que entre um lado e do outro, entre combate à criminalidade e liberdade e direitos humanos, nós temos que ficar com os direitos humanos, mas nesse caso aqui, eu acho que isso aqui, a pessoa que vende esse software, é impossível que ela não saiba que é exclusivamente para atividade criminosa. Então ela é um partícipe desse crime, ele contribui com organizações criminosas, então ela tem que estar, de alguma forma, presa ou sendo punida, por isso sendo investigada. Investigações, olha só, que já avançaram, investigações que o Estado, de alguma maneira, já viu que não existe envolvimento dessas empresas, mas mesmo assim elas continuam sendo frequentemente investigadas, punidas, presas as pessoas pelo mesmo motivo. Acho que esse é o debate assim, que ele tem que... o percurso é muito maior, e talvez se fosse para resumir, não existiu a primeira Crypto War, não existiu a segunda Crypto War. Nós estamos vivendo uma batalha, que é uma batalha contínua em maior ou menor intensidade, e que a tendência
E aí, talvez, sendo mais pessimista, nós termos um embate mais frequente, cada vez mais, com esse ambiente que a gente está discutindo hoje. Acho que é isso. E acho que é por isso que o Begas fala 3 anos, porque esse embate é o que leva, né, a essas soluções se popularizarem. Perfeito. Ou seja, que venha. Que venha. Você só consegue resistir àquilo que você toma conhecimento. E se você toma conhecimento, daí surge a criptohora e daí cria, aí se desenvolve. Aí você vê a antifragilidade aí fazendo seu papel nos casos, né? É isso. Muito bom. Parabéns, Felipe. Para quem quiser ler o teu trabalho, como faz? Ler o teu livro? A gente, da área jurídica, a gente não pode publicar isso, né, em open source. A gente precisa ter o endosso da editora, né, a gente não ganha quase nada com venda de livro, isso aí só vai para a editora, mas está na Amazon, né, se procurar lá Felipe Américo Moraes, Bitcoin, lavagem de dinheiro, vai conseguir ter acesso, está na Amazon. E tem e-book também? Tem e-book também, a pessoa consegue comprar isso aí em e-book. E todos os temas que eu falei hoje aqui, pelo menos, muitos deles estão lá, né, no livro, e dá para conferir. E mais detalhes, citações e notas de rodapé. Vale a pena. O conteúdo é muito bom, recomendo a leitura.